Deputado Diego, autor desse nosso requerimento, assim como deputado Herculano, presidente da nossa Comissão de Turismo, do qual eu sou membro, e tem feito um papel importante aqui nessa casa, membro das nossas agências e outras entidades aqui presentes. Acompanhando, estava a fala dos nossos outros colegas, quero saudar também toda a comitiva do Estado do Espírito Santo que se faz presente. Um Estado que, por mais que outros estados, conheço um pouquinho do Brasil, estejam reclamando e lamentando a forma com que são tratados, nós temos, deputado Diego, nós que carinhosamente somos chamados de mineiros da praia, sofremos tudo aquilo que foi muito bem registrado, acompanhei o pronunciamento dos nossos colegas, mas o que eu percebo às vezes, principalmente em agências como a NTT e outras agências do governo, é preciso ressaltar isso, não em nenhum momento em demérito à qualificação profissional dos técnicos ali contratados, efetivos, porque muitas vezes cumprem ordens e orientações equivocadas de gente despreparada para gerenciar um setor tão importante para o negócio brasileiro. As nossas agências, eu cito aqui, por exemplo, a Anvisa, onde eu milito muito, mas o que mais me assusta às vezes, cara, o presidente, autor do requerimento, é que as agências operam como se elas fossem um membro fora do corpo. Eu vejo no caso da Anvisa, e aqui também vale a NTT, muitos procedimentos que são tomados como se não fosse governo, como se fosse um órgão de um extraterrestre que viesse de outro planeta e abaixassem com ordem, com orientações, como se fossem donos da verdade, esquecendo de um Brasil, de um Brasil que está sangrando, não por falta de trabalho do seu povo, mas pela falta de sensibilidade daqueles que ora decidem. Você imagina o setor de transporte do meu querido Espírito Santo. Não tem rodovia duplicada. É uma vergonha. Agora que estão começando a duplicar a nossa BR-101, o pedágio já cobra há muitos anos, é preciso lembrar disso, né? O pedágio já está cobrando há muitos anos, né? A nossa 262, que liga o Espírito Santo ao Cerrado Brasileiro, completamente abandonada, sinalização, curva, buraco, um trânsito que não flui. Vocês imaginam um pai de família que precisa de trabalhar, que coloca o seu carro na estrada, prestando serviço a outros, e muitas vezes a estrada não flui. E quem paga esse prejuízo? Não flui por causa de um buraco, por causa de um acidente de responsabilidade? Meu querido Vinícius, a nossa PRF podia facilitar a nossa vida também. Nós temos alguns gargalos que não são necessários, principalmente no caso do meu estado, no famoso cruzamento da 262 com a 101 em Viana. A polícia insiste em botar uns cones ali no domingo à tarde, que tem um fluxo muito grande de trânsito, e ali o congestionamento chega a 20, 30 quilômetros, e você acha que é um acidente, que é um problema, você acha que aconteceu alguma coisa, você chega simplesmente lá, tem um cone no meio da pista. É um cone mesmo, não é uma pessoa parada, não. Não é o Fred na Copa do Mundo, não. É um cone de verdade. Não tem ninguém olhando. E diz que é para regular o trânsito. Regula. Bota um atrás do outro. Mas ali se esquece que tem muitos turistas da minha região, mas ali se esquece que tem uma van, um transporte de gente que precisa de cumprir horário, porque tem que levar aquele compromisso e buscar um outro. Porque no outro dia tem que pagar imposto, no outro dia tem que pagar aluguel, tem que pagar conta de água e luz. E ninguém se liga com isso. Então, um trecho que eu fazia, deputado Diego, com 1h30, 2, hoje eu gasto 4. E essa conta vai para quem? Vai para quem é o seu transportador. Mais as outras coisas que já foram postas aqui. Então, o que eu quero pedir à NTT, que não pode operar, ou seja, a NTT é um órgão, é um órgão que ele extrapola, às vezes, o bom senso e opera como se fosse um membro fora do corpo e penalizam esses brasileiros que estão tentando encontrar uma alternativa de vida, encontrar um caminho, botando em risco a própria vida, a família. Vocês não sabem o que é insegurança no Espírito Santo, os nossos transportadores, quando colocam um carro na estrada, dadas as condições das nossas estradas, e aí? A PRF cumprindo o seu papel, às vezes isoladamente. Podia dialogar um pouco mais com a comunidade e facilitar a nossa vida. A NTT com suas regras que operam como se fosse um membro fora do corpo. Aí o brasileiro já está aborrecido, com corrupção, que não tem saúde, que não tem educação, não está chateado, ainda encontra um monte de gente que ao invés de trazer solução para os seus problemas, aumenta os seus problemas, isso aumenta a angústia, isso atrapalha o Brasil. Isso atrapalha o turismo
meu caro presidente da Comissão de Turismo, nosso Espírito Santo, tanto as nossas praias como as nossas montanhas, são esses transportes, às vezes, porque as linhas de ônibus circulares são muito pequenas, a aviação ela não existe. É por terra que o capixaba abre suas portas, abre suas fronteiras. É por terra que o capixaba traz o seu mármore, o seu granito. É por terra que o capixaba sai da montanha e os mineiros atravessam o meu Espírito Santo para ir nas nossas praias, e o pessoal das nossas praias sobe as nossas montanhas. Por isso, sim, esse serviço que é prestado por esses transportadores, ele é essencial para a nossa economia. Sem eles, nós não vamos funcionar, nós não estamos funcionando. E que eu quero pedir aqui, em nome de todos os capixabas, a NTT, a Polícia Rodoviária Federal, aos governos, a todo mundo, a essa casa, assim, nós precisamos de facilitar a vida dos brasileiros, que trabalham e produzem, porque é essa geração, é esse povo, é essa gente que está fazendo a nossa dignidade. Por isso, multa, a indústria de multa não vai resolver. Né? Eu não sei se alguém falou aqui, a questão dos controles de velocidade é uma vergonha. Num trecho de 100 km, eu tenho 40 km, 30 km, 60 km, 80 km. É quase que eu tenho que ter um motorista e um navegador, porque é tanta placa, é tanto sinal diferente, que na minha região, que tem muita trilha e tem muita enduro de jipe, o motorista tem que pegar a van dele e botar um cara do lado, porque ele vai dirigindo e alguém vai lendo, ó, aqui é 30, aqui é 40, aqui é 50, ou seja, me perdoe, eu não entendo muito pouco, não, mas sou um cidadão irracional, ele faz isso. Quem não conhece a estrada, sabe que você tem outra coisa para fazer. Então, esse tipo de coisa está atrapalhando o Brasil, porque reduz a velocidade, não está ajudando na questão de segurança, isso pode ser normatizado, e aí cria uma indústria de multa. Aí o cara para o ônibus, dá uma multa, eu vim falando aqui, 18, 15, 30 mil reais, como se estivesse entregando uma bala de doce. Vocês têm noção o que é dar uma multa de 30 mil reais? É só se o cara vender o ônibus, vender tudo o que tem. É uma irresponsabilidade, ou seja, nesse ato, que tem previsão legal, mude-se a lei. Isso é previsão do código, muda-se o código. O que nós não podemos achar que esses penduricalhos, acho que a deputada disse, esse jabuti, e jabuti não sobe árvore, quando sobe é enchente a mão de gente, ou seja, alguém sentado numa cadeira aqui, achando que consegue administrar o Brasil e não conhece a dor que está passando as famílias brasileiras que precisam de trabalhar, porque se dependêssemos de governo e política pública, nós estávamos fundando cada dia mais. Um grande abraço e contem comigo, eu estou do lado dos transportadores. Gente, obrigado, deputado. Gente, obrigado, deputado Evair de Mello, pelas considerações. Vamos ouvir... Senhor presidente, só um... É um absurdo pesar ônibus